Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui no nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Já estamos em mais da metade do 4º volume. E hoje nós chegamos na parte 5 do capítulo O Discipulado. Então vamos ao texto para ver o que é que Pastorino nos reserva nesse capítulo interessante. Ele começa falando da dinamis e diz que em Paulo, sobretudo, nós percebemos o sentido exato da palavra dinamis ou dinamis, tão usada nos evangelhos. Pneuma é o espírito, que é Deus. É a força potencial ou potência infinita, é o dinamis, que quando age, energem, se torna o pai, ergon, a atividade, a ação, a energia. O resultado dessa atividade é o Cristo cósmico, o cosmos universal, o Filho que é unigênito porque tem a emissão única, já que o espaço e o tempo são apenas criações intelectuais do ser finito. O infinito é uno, inespacial, atemporal. Então, dinamis é a essência de Deus absoluto. É a força, a potência infinita que tudo permeia, que cria, governa, desde os universos incomensuráveis até os subátomos inframicroscópicos. Numa palavra, dinamis é a essência de Deus e, portanto, a essência de tudo. E aí Pastorino diz que o Filho é exatamente o permeado, o ungido, que a palavra Cristo significa isso, por essa dinamis de Deus e pelo ergon do Pai. Paulo já disse, Cristo é a dinamis de Deus e a Sofia de Deus. Ele fala isso lá em grego, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então, manifesta-se em toda a sua plenitude, conforme Colossenses 2:9, no homem Jesus, o homem Jesus, a dinamis do pneuma, embora pneuma e dinamis exprimam realmente uma só coisa, que é Deus. Essa dinamis do pneuma, atuando através do Pai, que é o ergon, toma o nome de Cristo, que se manifestou na pessoa de Jesus, para introduzir a humanidade deste planeta Terra no novo éon, já que ele é a imagem, eikon, do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, conforme Colossenses 1,15. E o que é éon? Então, o novo éon foi inaugurado exatamente pelo Cristo, quando a sua penetração plena em Jesus a gente percebe que a oposição que tanto aparece no Novo Testamento entre este éon e o éon futuro, conforme diversos textos citados por Pastorino nesse momento lá do texto no capítulo. Então, o éon atual e a vida da matéria, que é o personalismo, o éon aí vindouro é a vida do espírito, da individualidade, mas que começa na Terra agora, não depois de desencarnados, e que reside no âmago do ser. E é por isso que Jesus afirmou que o reino dos céus está dentro de vós, lá em Lucas 17:21, já que reside no Espírito. E por isso, Zoe Aionos, que é a vida imanente, a gente viu isso no volume 1 e 2, é a vida espiritual, é a vida do novo éon, que Jesus anunciou que viria no futuro, mas entenda-se aí, não no futuro depois da morte, e sim no futuro enquanto encarnados. Nesse novo éon, a vida seria a da individualidade, a do espírito. O meu reino não é deste mundo, mundo físico. Lemos em João lá, capítulo 18, versículo 36. Mas é neste mundo que se manifestará quando o espírito superar a matéria, quando a individualidade governar a personagem, a personalidade, quando a mente dirigir o intelecto, quando o de dentro dominar o de fora, quando Cristo em nós tiver a supremacia sobre o eu transitório,
A criatura que penetra neste novo éon recebe o selo, que é o esfrages, do Cristo, do Espírito, selo que é indelével, que o condiciona como um ingresso no reino dos céus. Quando fala em éon, o Evangelho, na verdade, quer exprimir um ciclo evolutivo. Na evolução da humanidade, em linhas gerais, nós podemos considerar o éon do animalismo, o éon da personalidade, o éon da individualidade, etc. Então, o mais elevado éon que nós conhecemos é o da Zoe Aionios, que é a vida imanente, é o da vida espiritual plenamente unificada com Deus, Pneuma Dinamis, com o Pai, Logos Ergon, e com o Filho, Cristo Cosmos. E doxa, o que é doxa? Assim como Dinamis é a essência de Deus, assim doxa, geralmente traduzida por glória, pode apresentar aí os sentidos que nós vimos lá no volume 1. Na verdade, que assim, se a gente observar que na linguagem iniciática dos mistérios, além do sentido de doutrina ou de essência da doutrina, doxa pode assumir também o sentido específico de substância divina. Observe-se aí um trecho de Paulo lá em Filipenses 2,11, quando ele diz assim: Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Kyrios, na substância, doxa, de Deus Pai e mais, lá em Romanos 6,4. Ele fala assim: o Cristo foi despertado dentre os mortos pela substância, doxa, do Pai. Isto é, pelo ergon, a energia do som, a vibração sonora da palavra. Então, nesses passos, traduzir doxa por glória é ilógico, não faz sentido. Também por doutrina, aí não cabe. O sentido mesmo é de substância divina. Então vejamos mais, tem lá na primeira carta aos Coríntios 2, de 6 a 16, ele fala assim: falamos sim da sabedoria entre os perfeitos, isto é, os iniciados, né? Mas de uma sabedoria que não é deste éon, nem dos príncipes deste éon, que são reduzidos a nada, mas da sabedoria dos mistérios de Deus, que estava oculta e que antes dos éons Deus destinara como nossa doutrina, doxa, e que os príncipes deste mundo não reconheceram. De fato, se o tivessem reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da doutrina, o Kyrios da doxa, isto é, o hierofante, o mistagogo. Mas como está escrito, anunciamos aí, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e o que não subiu sobre o coração do homem, mas o que Deus preparou para os que o amam. Pois foi a nós que Deus revelou, eclipse, né? De retirar o véu, ou seja, o Espírito, aí, o Cristo interno. E o que é esse mistério que a gente tem falado? Né? Mistério, na verdade, é uma palavra que modificou totalmente seu sentido através dos séculos, mesmo dentro de seu próprio campo, o campo religioso. Chamam hoje de mistério aquilo que é impossível de se compreender, ou o que se ignora irremissivelmente, justamente pelo fato de ser inacessível à inteligência humana. Mas originalmente o mistério apresentava dois sentidos básicos. Pastorino vai dizer que o primeiro sentido é um ensinamento que só é revelado aos iniciados e que permanecia ali secreto para os profanos que não podiam sabê-lo. Daí proveio o sentido atual, o que não se pode saber. Na antiguidade não se podia por proibição moral, ao passo que hoje é por incapacidade intelectual. O segundo sentido da palavra mistério, ele vai dizer que a própria ação ou atividade divina experimentada pelo iniciado ao receber sua iniciação completa. Quando falamos aí em mistério, transliterando a palavra usada no Novo Testamento, nós nos arriscamos a interpretar mal. Aí mistério não tem o sentido atual de uma coisa ignorada por incapacidade intelectiva,
mas é sempre a ação divina revelada experimentalmente ao homem, embora continue inacessível ao não iniciado, ao profano. O mistério não é uma doutrina, ele exprime o caráter de revelação direta de Deus aos seus buscadores. É uma gnose dos mistérios, que se comunica aí ao misto, ou seja, o aprendiz de mística. O hierofante conduz o homem à divindade, mas apenas o conduz, nada podendo fazer em seu lugar. Ele é que precisa ter experiência com a divindade. E se o aprendiz corresponde plenamente e atende a todas as exigências, a divindade age, energene, internamente no espírito, pneuma, do homem, que então desperta, gerem, isto é, ressurge para a vida nova, conforme eu sou a ressurreição da vida, lá João 11:25. E também na passagem que diz assim: os que produzirem coisas boas sairão para a restauração de vida, isto é, os que conseguirem atingir o ponto desejado serão despertados para a vida do Espírito. Está lá em João 5:29. Então, o caminho que leva a esses passos é o caminho do sofrimento. O Pastorino coloca dessa forma, que prepara o homem para uma gnose superior. E por isso, ele cita Casei, que conclui que a cruz é do cristão, é o caminho que conduz à gnose da glória, conforme a página 300 que é citada, né? E Paulo francamente fala que o mistério se resume a uma só palavra: Cristo. Esse mistério que é o Cristo. Ele fala isso lá em Colossenses 1:27. E ele fala também, a fim de que conheçam o mistério de Deus, o Cristo, também Colossenses 2:2. Aí a gente vê, como ele diz, né, que o mistério opera numa união íntima e física com Deus, a qual se realiza uma Páscoa, que é passagem, né, do atual éon para o éon espiritual, que é o reino dos céus. E aí ele vai falar então do processo. Ele diz que o postulante, que é o que pedia para ser iniciado, devia passar por diversos graus antes de ser admitido ao pórtico, ou seja, a porta por onde só passavam as ovelhas. É o símbolo aí das criaturas mansas, conforme ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas, João 10:7. Verificada a aptidão do candidato profano, ele era submetido a um período de provações em que se exercitava a oração ou petição, que dirigia à divindade, apresentando os desejos ardentes ao coração, mendigando o Espírito, conforme a gente já falou lá quando dizia que felizes os mendigos do Espírito, Mateus 5:3, para ele unir-se justamente a esse Deus. Então, além disso, se preparava com jejuns e alimentação vegetariana para o sacrifício, que consistia em fazer a consagração de si mesmo à divindade. Era o devotio, voto a Deus, dispondo-se aí a desprender-se do mundo profano. Chegando a esse ponto, eram iniciados os 7 passos da iniciação. O Pastorino vai dizer que os 3 primeiros eram chamados mistérios menores e os 4 últimos os mistérios maiores. Aí ele dizia, o primeiro mistério é o mergulho e as abluções em Eleusis, né? A gente vê que havia 2 lagos salgados artificiais que mostravam ao postulante a necessidade primordial e essencial da catarse da psique aí no caso. Os candidatos desnudos entravam num desses lagos e mergulhavam a fim de compreender que era necessário morrer as coisas materiais para conseguir a vida, conforme a gente vê, né, a frase de Jesus que eu tanto gosto: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. João 12:24. Aí Pastorino vai dizer que exprimia a importância do mergulho dentro de si mesmo, superando as dificuldades e vencendo o medo. Ao sair do lago, ele vestia uma túnica branca e aguardava o segundo passo. O segundo passo, na verdade, é a aceitação.
Ele vai dizer que é a aceitação de quem havia mergulhado por parte do mistagogo, que o confirmava no caminho novo entre os capazes. Daí por diante, teria que correr por conta própria todos os riscos inerentes ao curso. Só pessoalmente ele poderia caminhar. E aí essa confirmação do mestre simbolizava a chamada epifania da divindade, a descida da graça, e o recém-aceito iniciava essa nova fase. O terceiro momento é da metanoia, ou mudança da mente, que vinha após assistir às várias tragédias e dramas de fundo iniciático. Todas ensinavam ao misto, novato, que era indispensável, através da dor, modificar o seu modo de pensar em relação à vida, afastar-se de todos os vícios, de todas as fraquezas do passado, renunciar aos prazeres perniciosos, aos defeitos, tornando-se mais perfeito, é o teleios, né? O teleios, o mais perfeito possível. Era buscado uma renovação interna pelo modo de pensar e de encarar a vida. E um grande número dos que começavam a carreira paravam aí, porque não possuíam a força capaz de operar a transmutação fundamental. As tentações os empolgavam e novamente se lançavam no mundo profano. No entanto, se dessem provas ali positivas de que modificaram-se totalmente, de serem capazes de viver na santidade e resistindo às tentações, eles podiam continuar a sua senda. Havia então a experiência para provar a realidade da coragem do candidato. Era introduzido em grutas e câmaras escuras, onde encontrava uma série de engenhos lúgubres e de figuras apavorantes, e onde demorava um tempo que parecia interminável. Dali podia regressar ou prosseguir. Se regressava, saía da fileira. Se prosseguia, recebia a recompensa justa. Era julgado apto aos mistérios maiores. Aí chegava no quarto momento da iniciação, que é o encontro e a iluminação, que ocorria com a volta à luz do fim terrível da caminhada por entre as trevas. Através de uma porta difícil de ser encontrada, ele se deparava com campos floridos e perfumados, e neles o hierofante em paramentação luxuosa, que os levava a uma refeição simples, mais solene, constante de pão, mel, castanhas e vinho. Os candidatos eram julgados, transformados, e, portanto, não havia mais as exteriorizações. O segredo era revelado, Apocalipse, e eles passavam a saber que o mergulho era interno e que devia iniciar a meditação e a contemplação diárias para conseguir encontrar o encontro místico com a divindade dentro de si. E esses encontros eram de início raros, eram breves, mas com exercício iam fixando em si melhor, podendo aspirar ao passo seguinte, que é o passo 5, que é o passo da união. Não mais apenas o encontro, mas uma união firme e continuada, mesmo durante sua estrada entre os profanos. Era simbolizada ali pelo drama sacro, hierosgamos, né? O esponsalício de Zeus e Deméter, do qual nasceria o segundo Dionísio, o vencedor da morte. Esse matrimônio simbólico e puro era realizado em exaltação religiosa e que foi mal interpretado ali pelos que não assistiam à sua representação simbólica, os profanos, e que taxaram como sendo orgias imorais os mistérios gregos. E aí ele diz, Pastorino diz, né, que essa união, depois de bem assegurada, quando não mais se arriscava a perdê-la, preparava os melhores para o passo seguinte. O passo seguinte, o sexto passo, é a consagração, ou talvez a sagração, pela qual era representada a marcação do espírito do iniciado com um selo especial da divindade, a quem o misto se consagrava. Apolo, Dionísios,
Ísis, Osíris, etc. Era aí que o iniciado obtinha a epoptia, ou visão direta da realidade espiritual, a gnose pela vivência da união mística. O epopta era o vigilante que o cristianismo denominou de episcopos, ou inspetor. Realmente, epopta é composto por epi, sobre, e optos, visível. E episcopos é epi, sobre, e scopeo, ver, observar. E depois disso, tinha uma autoridade para ensinar a outros, e achando-se preso à divindade e às obrigações religiosas, ele podia dirigir o culto e oficiar a liturgia, e também transmitir as iniciações nos graus menores. Mas faltava um passo decisivo, que era o passo definitivo e mais difícil, quase inacessível, que é o 7º passo, a plenitude da divindade, quando era conseguida a vivência na alma universal já libertada. Nos mistérios gregos, lá em Eleusis, ensinava-se que havia uma força absoluta, que é Deus, o sem nome, que se manifestava através do Logos, a palavra, o Criador, o qual produzia o Filho, que é o cosmos. Mas o Logos tinha um duplo aspecto, o masculino, Zeus, e o feminino, Deméter. Desse casal nascera o Filho, mas também com um duplo aspecto, a mente salvadora, Dionísios, e a alma universal, Perséfone. Esta, desejando experiências mais fortes, descera à terra, mas ao chegar a esses reinos inferiores, tornou-se a alma universal de todas as criaturas e acabou ficando prisioneira de Plutão, a matéria, que a manteve encarcerada, ministrando-lhe filtros mágicos que a faziam esquecer a sua origem divina, embora no íntimo ela sentisse a sede de regressar ao seu verdadeiro mundo, mesmo ignorando qual fosse. Dionísios quis salvá-la, mas foi despedaçado pelos titãs, que representam aí a mente fracionada pelo intelecto, estraçalhada pelos desejos. Foi quando surgiu Triptólemo, o tríplice combate da alma que desperta. E com apelos veementes conseguiu despertar Perséfone, revelando-lhe sua origem divina, e ao mesmo tempo, com súplicas intensas às forças divinas, as comoveu. Então Zeus novamente se uniu a Deméter para fazer renascer Dionísios. Este Dionísios, assumindo seu papel de salvador, desce à terra, oferecendo-se em holocausto a Plutão, isto é, encarnando-se na própria matéria, e consegue o resgate de Perséfone, isto é, a libertação da alma das criaturas do domínio da matéria e sua elevação novamente aos planos divinos. Por esse resumo, o Pastorino diz que nós verificamos como se tornou fácil a aceitação entre os gregos e os romanos da doutrina exposta ali pelos emissários de Jesus, pelos apóstolos. Jesus era um filho de Deus que desceu à terra para resgatar com sua morte a alma humana. Então, o iniciado ficava permeado pela divindade, tornando-se então adepto e atingindo o verdadeiro grau de mestre ou mistagogo por um conhecimento próprio experimental. Já não mais era ele, o homem que vivia, era o Senhor cujo intermédio operava a divindade. Conforme a gente vê no texto, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, diz Paulo em Gálatas 2:20. E ainda ele também fala, para mim viver é Cristo. Ele fala isso em Filipenses 1:21. Pois bem, a tradição grega conservou os nomes de alguns dos que atingiram esse grau supremo. Orfeu, Pitágoras, Apolônio de Tiana e bem provavelmente Sócrates, embora o Pastorino diz que Chure opine que o maior foi Platão.
E aí, Pastorino vai falar que no cristianismo todos os termos não testamentários e cristãos dos primórdios foram tirados dos mistérios gregos. Nos mistérios de Eleusis, o iniciado se tornava membro da família de Deus, Dionísios no caso, né? Sendo chamado então ali de santo, que é o ágios, ou perfeito, que é teleios. E Paulo escreve: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e familiares de Deus. Está lá em Efésios 2,19. Ainda em Eleusis mostrava-se aos iniciados uma espiga de trigo, que é o símbolo da vida, que eternamente permanece através das encarnações, e que, sob a forma de pão, se tornava participante da vida do homem. Assim, quando o homem se unia a Deus, se tornava participante da vida divina. Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Isso está lá em João 6,35. No entanto, ocorreu uma modificação básica na instituição do mistério cristão, que Jesus realizou na última ceia, na véspera de sua experiência máxima, o pathos, a paixão. No cristianismo, a iniciação toma sentido puramente espiritual, no interior da criatura, seguindo mais a escola de Alexandria. Lendo Philon, nós compreendemos isso. Ele interpreta justamente todo o Antigo Testamento como sendo uma alegoria da evolução da alma. Cada evangelista expõe a iniciação cristã de acordo com sua própria capacidade evolutiva, sendo que a mais elevada foi sem dúvida a de João, saturado aí da tradição, que é a Parádosis de Alexandria, como se pode ver aí não apenas no seu evangelho, como também no seu Apocalipse, no seu livro de Revelações. Além disso, Jesus arrancou a iniciação dos templos a portas fechadas e jogou essa iniciação dentro dos corações. Era a universalização da salvação a todos que quisessem segui-lo. Qualquer pessoa pode encontrar o caminho, conforme ele fala lá: eu sou o caminho, lá em João 14, versículo 6. Porque ele corporificou esses mistérios em si mesmo. Ele divulgava esses segredos através de sua vida. Daí em diante, os homens não mais teriam que procurar encontrar um protótipo divino para ele conformar-se. Todos poderiam descobrir e unir-se diretamente ao Logos, que através do Cristo, em Jesus, se manifestara. Observamos aí uma elevação geral de frequência vibratória, de tônus em todo esse processo iniciático dos mistérios. E os pais da igreja, até o século III, dizem que o cristianismo foi iniciático, embora depois perdesse aí o rumo quando se tornou um cristianismo dogmático. Eles compreenderam a realidade do mistério cristão, muito superior espiritualmente aos anteriores. Tornaram o homem um Cristo, um ungido, um permeado da divindade. A ação divina do mistério, por exemplo, é assim descrita por Santo Agostinho. Ele diz assim: rendamos graças e alegremo-nos, porque nos tornamos não apenas cristãos, mas Cristos. Olha que interessante. E Metódio de Olímpio fala assim: a comunidade, ou seja, a eclésia, está grávida e em trabalho de parto até que o Cristo tenha tomado forma em nós. Até que o Cristo nasça em nós, para que cada um dos santos, por sua participação ao Cristo, se torne o Cristo. Está lá na Patrologia Grega, volume 18. Então temos que nos tornarmos Cristos, recebendo a última unção,
conformando-nos ao Cristo em nosso próprio ser, já que a redenção tem que realizar-se em nós ali, tem que viver em nós. Porque o único e verdadeiro holocausto é o que o homem faz de si mesmo. E aí Pastorino cita Cirilo de Jerusalém, que diz que já que entrastes em comunhão com o Cristo, com razão sois chamados Cristos, isto é, ungidos. Olha que fala interessante, né? A gente precisa entrar em contato com esse Cristo para se tornar Cristo. Essa transformação em que o homem recebe Deus e nele se transmuda, torna o membro vivo do Cristo. Aos que o receberam, deu o poder de tornar-se filhos de Deus. Está lá João, no capítulo 1, versículo 12. Isso fez que Jesus, ensina-nos o Novo Testamento, que era sacerdote da ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreu, capítulo 5, versículo 6 e capítulo 7, versículo 17, chegasse até a sua encarnação e todos os passos iniciáticos que quis dar chegasse ao grau máximo de pontífice da ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 10 e capítulo 6, versículo 20. Para todo o planeta Terra. Então, Cristo, portanto, é o mistério de Deus, o Senhor, o ápice da iniciação e a experiência pessoal da divindade através do santo ensino, o Hieros Logos, que vem dos deuses, dos espíritos superiores, comunicado ao místico. No cristianismo, os emissários, que são os apóstolos, receberam do grande hierofante Jesus, o qual recebeu do Pai, com quem era uno, a iniciação completa. Foi uma verdadeira transmissão, a palavra traditio, paradosis, que é apoiada na gnose, um despertar do espírito que vive e experimenta a verdade, visando ao que Paulo diz, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentem todo homem perfeito, ou seja, iniciado aí na teleion, iniciado em Cristo, para o que eu também me esforço, segundo a ação dele, que age em mim em força. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 28 a 29. Em toda essa iniciação, além disso, nós precisamos não perder de vista o entusiasmos, como era chamado o transe místico entre os gregos, e que foi mesmo o sentido dado aí pelos hebreus, sobretudo nas escolas de profetas, em que eles se iniciavam. E é bom lembrar que profetas significa médiuns, mas há muitos que se havia perdido em esse entusiasmo por causa da frieza intelectual da interpretação literal das escrituras pelos escribas. Profeta em hebraico é Navi, de raiz desconhecida, que o rabino Meir Sal, lá no livro Les Tables de la Loi, sugere que, na verdade, ter sido a sigla das escolas dos profetas, escolas de iniciação, de que havia uma em Belém, de onde saiu Davi, inclusive. Cada letra designaria um setor de estudo. O N de Nun, que seria dos sacerdotes, os terapeutas do psicossoma, oradores, pensadores, filósofos. O V, que é o Bet, seria os iniciados nos segredos das construções dos templos, os maçons, pedreiros, os arquitetos, etc. O Y, que é o Iod, os ativos, ou seja, os dirigentes e políticos, os profetas de ação. O Aleph, que exprime aí uma planificação, os matemáticos, os geômetras, os astrônomos, etc. Isso explica em grande parte porque os gregos e romanos aceitaram muito mais facilmente o cristianismo do que os próprios judeus, que se limitavam a uma tradição que consistia na repetição literal, decorada dos ensinos dos professores, num esforço de memória que não chegava ao coração,
e que não visavam mais a qualquer experiência mística. Olha que interessante, né? Ufa! Como eu tenho dito, né, esse é um capítulo denso, mas extremamente interessante. E a gente prossegue nele na semana que vem, com a parte 6. Um grande abraço.